Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a mais um Papiano com Carlão, aqui pela TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você toda terça, quarta e quinta-feira, sempre às 19 horas, com reapresentação no mesmo dia às 23 horas. Lembrando você que nós temos sempre 3 programas inéditos por semana e a intenção é justamente trazer assuntos relacionados com o nosso dia a dia, vivência, experiência de vida, por aí vai. Lembro você ainda que nós estamos na TV aberta pelo canal 48.1 UHF, pela Vivo, canal 518 e pela Claronet, canal 522. Hoje eu trago um cara aqui que tem uma história tão legal com todo mundo que todo mundo vai se ligar quando eu mostrar o negócio. É muito show. Quem está aqui comigo hoje é meu querido Ari Nicolosi. Ele é roteirista, ele é artista gráfico, ele é pesquisador e ele é palestrante. E o tema que ele traz é voltado para a longevidade. Ele também fez um livro, que a gente vai estar falando do livro também. Mas sabe de uma coisa? Eu vou te mostrar uma coisa agora que vai te remeter justamente a um trabalho muito legal que o Ari fez. Diretor, aperta o play aí para mim, por favor. Ari, sensacional, né, cara? Sensacional. Parabéns. Me fala uma coisa. Na verdade, essa abertura do nosso querido Castelo Rá-Tim-Bum, o queridinho da TV Cultura, você fez exatamente o quê? Eu fiz a criação, né? A gente tinha... o Helios Skind compôs a música e a gente tinha essa música para criar visualmente essa abertura. Entendi. Né? E uma coisa interessante, assim, não existia o exterior do castelo. Isso não tinha sido pensado para o programa. Sim. Você tinha as partes internas e de externas você só tinha ali a entrada do castelo, quando as crianças falavam a senha ali para entrar. E aí veio essa ideia, né? Eu criei em dupla, né? Com uma outra pessoa do departamento, e veio essa ideia do castelo ser construído, né? E aparecendo toda a construção dele. E aí o Karl Hamburger, o diretor, quando viu a maquete pronta, ele falou, vou usar também dentro da série. Entendi. Né? Mas foi um trabalho muito gratificante. Quando foi isso, Ali? Eu sou muito velho para lembrar. Fazem muitos anos. Faz muito tempo, né? Faz tempo. Mas assim, acabou marcando, porque quando você escuta a música, você se remete às imagens. Sim. Então foi muito bem feito, porque se você for ver, é umas imagens diferentes. Vem assim um carrinho do nada, um negócio meio assim. Fala, como é que veio essa inspiração para fazer isso? É muito legal a gente ouvir isso. É aquela coisa, o papel aceita tudo, né? Então a gente jogou essa ideia e depois foi vendo a viabilidade. Foi um trabalho que envolveu cenografia, envolveu animação. É que eu te falo, pelos anos que fazem, né? Foi feita uma arte sensacional, né? Sim, eram outros recursos. Não tinha computação gráfica. Não tem ali nada de 3D, tudo foi feito mesmo. O carrinho realmente existiu, andava. Meu, que coisa doida, isso é muito legal. E isso aí você, na verdade, você é um artista gráfico, a tua formação é qual? Eu estudei artes plásticas, fui para desenho industrial, porque eu amo design. Sim. Mas eu acabei assim, eu entrei na faculdade, fiz um teste para o Maurício de Souza. Sim, eu vi aqui na Turma da Mônica, né? E quando eu vi, eu estava lá trabalhando na animação, nos primeiros longas dele, também faz bastante tempo. E acabei indo para animação mesmo, né? Fui para animação publicitária. Você fez aqui os comerciais do Frango da Sadia, sim, do Snoopy, os monstrinhos Crack, né? Que era um clássico. Era um clássico, exatamente. Aquilo lá para comercial foi uma super produção, envolveu um time grande pensando no tamanho de publicidade, né? Mas é muito legal. Além disso, você atuou em séries da Hanna-Barbera, Disney e qual foi a outra? Marvel, né?
Eu trabalhei para estúdios que estavam envolvidos com essas produtoras lá de fora. Então a gente fez alguns episódios de algumas séries, algumas até nem veicularam no Brasil, né? É um trabalho muito legal quando a gente vê esse papo de arte gráfica, né? Eu acho que realmente hoje em dia a gente sabe os recursos que tem, continua sendo arte, claro que sim, mas antigamente era muito mais trabalhoso. Quantas horas, quantos dias aquilo não ficou para poder sair aí? Nossa. Um minuto, né, um minuto de apresentação. Qual foi o trabalho que isso deu? Passou o tempo, você começou a estudar o quê? Longevidade? Me fala isso mais. Assim, o que aconteceu a TV Cultura foi um divisor de águas para mim, porque eu comecei a trabalhar não só na criação de imagem, como no que vinha antes da imagem. Sim. Que era o escrever, né? Era o criar. E aí eu também me encantei com isso. Né? Acabei desenvolvendo uma série de animação da minha autoria, que acabou indo pro ar, inclusive pela TV Cultura, TV Cultura, Nickelodeon, né? E TV Brasil. E a série acabou sendo exportada para a América Latina. Então eu me encantei com essa coisa de escrever. E na realidade, assim, eu desenhei até o meu braço começar a cair. Desenhar desde sempre? Desde sempre. Desde sempre, comecei a desenhar assim, a minha mãe me levava no catecismo do meu irmão, que para mim, criança, na época, aquilo levava uma eternidade. Sim, horas e horas, exatamente. E ela me deixava lá com um caderno, lápis de cor, eu ficava desenhando sem parar. E acabei... Toda criança desenha, claro. Como o próprio Maurício de Souza diz, né? Só que algumas continuam desenhando. Exatamente, exatamente. E eu acabei indo para esse lado. Então hoje, né, eu acabei adquirindo uma tendinite, né, epicondilite, essas coisas. Sim. Aí fui para o texto, que não ajuda muito também, porque digitar também né, sobrecarrega. Mas eu me encantei com as palavras, né? Sempre gostei de escrever, sempre... desde criança eu lia muito quadrinhos, né, e me passavam filmes pela cabeça, assim, né, histórias. Né, eu sempre acho que fui um contador de histórias. Né, e agora estou contando uma história aí diferente. Envelheci e daí? Envelheci daí. A gente estava aqui batendo um papo antes, eu estou com 57 anos. E eu me lembro de algumas coisas quando eu tinha 4 anos, 3 anos e tal. E às vezes a gente se pega falando como a gente viu os velhinhos da nossa época falar. Apesar que quando eu tinha 15 anos, uma pessoa de 57 anos, a minha avó, era uma velhinha. Sim, sim. E hoje em dia a gente vê que o papo não é assim. Você vê pessoas de 70 anos, 80 anos, com um vigor maravilhoso. Eu dou aula no Santa. E às vezes passo ali na piscina, vejo ali os velhinhos mandando ver na piscina, que nada muito bem. Então, o velhinho, de ser uma pessoa com mais idade, mas é um termo pejorativo, ridículo até. Mas o que eu falo é que o velhinho mudou. Sim, essa mudou. Ideia do velhinho, hoje em dia não é mais o velhinho. Hoje eu estava lendo que adolescente agora até os 24 anos. Não sei se você está esticando, né? Justamente por causa disso. E quando a gente fala de velhinho, estava aqui confabulando com ele, só fica velho quem está vivo. E a gente, hoje em dia, vai muito atrás da longevidade. E a gente acaba entrando nas redes sociais, ali, que você acessa com certeza, como todo mundo acessa, não é que vive em função de, somente acessa, para a gente ver o que acontece em volta de, e você começa a ver umas fórmulas para longevidade. Qual é uma forma da longevidade que você acha legal falar? Tem fórmula? Aí eu caio na virtologia. Eu sei, por isso que eu estou cutucando. Você acha que eu, cutucada, você acha que eu montei esse negócio todo? Porque você acha que eu já não andei? Você me induziu. Isso, ele me trouxe um tema, virtólogo. Falei, o que é virtólogo? Cheguei para minha assessora supra-sumo, inteligentíssima, que faz umas pautas de virar folha. Luíse, querida, o que é virtólogo? Eu não sei, também deixei para você perguntar para ele. Me fala o que é um virtólogo. Então, o Eduardo Casarotto, que assina esse livro comigo, o que é uma honra, ele foi meu professor de psicanálise. Ah, que legal, hein, cara? Fazer um livro com um professor é uma honra mesmo, né, cara? Não, com certeza, é uma grande generosidade dele. Editora Virtudes. Que é a editora dele. E dele, exatamente. E ele vem desenvolvendo essa tese, essa metodologia das virtudes já há um bom tempo.
onde basicamente, resumindo assim, em pouquíssimas palavras, o virtuoso não adoece. Né? Interessante isso. Se você e virtude não tem nada, apesar de que as virtudes, quando você lê, quando você estuda, parece até ter alguma relação com religião, não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Nada a ver com isso. A pessoa ela pode não ter religião nenhuma, ser um agnóstico, e ser virtuosa. E ser virtuosa. Né? A gente até tem essa pergunta, né? O que vale mais a pena, né? Ser religioso ou virtuoso? Porque tem pessoas que são religiosas e são capazes de fazer coisas que, né? Vamos combinar. Faz sentido. Né? Então desenvolver, e aí o Edu, né? Chegou ao seguinte cenário de que a virtude é uma coisa que pode ser aprendida. Ela é uma habilidade, e como habilidade ela pode ser desenvolvida. A melhor colocação que eu ouvi sobre virtude. Ela é uma habilidade. Ela Com é uma certeza habilidade. isso. O Edu foi muito feliz em falar isso. E você falou uma coisa muito legal. Desculpa o termo que eu vou usar, mas às vezes a hipocrisia camufla um monte de coisa. Não adianta ser um religioso e não ter virtude alguma. Sim. E não ser um cara virtuoso. Sim. Então, às vezes, gente, a gente não está sendo contra nenhuma religião, pelo amor de Deus. A gente está falando exatamente de ser uma pessoa que tenha virtudes. A gente quer exatamente isso. Achou o papo legal? Achou o papo cabeça? Muito legal. Né? Conversar com a Ari é bom porque não tem pauta. A gente vai misturando Turma da Mônica com Castelo Rá-Tim-Bum. Eu já estou em virtudes. Mas segura aí que eu já volto já já. Olá, estamos de volta aqui, um papo super legal com meu querido Ari Nicolosi. A gente está falando justamente de virtude. O Ari, ele se diz que ele é um longevo feliz, pelo aquilo que eu estava lendo aqui. E ele trouxe esse livro tão legal que eu já andei mexendo nele, não vou mexer mais para não tirar ele do lugar. Envelheci daí. É de autoria do Ari, junto com o Eduardo Casarotto, que era professor, que foi professor do Ari, de um curso que você fez de psicanálise. Exatamente. Pelo que eu vi o livro, tem letras grandes, tem uns índices, eu já fui num índice muito legal, saúde emocional, mental, por aí vai. Me fala uma coisa, me fala mais do livro. Vamos lá. Bom, eu escrevi esse livro justamente porque eu vi as pessoas, muita gente lutando contra a velhice. Né? A gente vê pessoas fazendo procedimentos cirúrgicos, estéticos. Exatamente, e correndo risco, porque muitos não ficam muito. Não funcionam muito bem. Não ficam muito bons, né? Pois é. Pelo design gráfico que você vê, pois fica meio estranho. Eu tenho um olho bom para ver isso. E na verdade, assim, você pode até tentar rejuvenescer a aparência, mas a sua idade é a idade que você tem. Né? Então, e eu me percebia assim muito tranquilo em relação a isso. E aí qual que era a causa? Muito disso era justamente a questão da virtuologia. Entendi. De ter estudado isso e ter aprendido a lidar com várias coisas, inclusive tem uma virtude que eu trabalho bastante. Basicamente, assim, tem duas que eu trabalho bastante, que é gratidão e aceitação. Me explica a aceitação. Então, aceitação é principalmente você ter ferramentas, e quando eu falo ferramentas, eu estou falando das habilidades de desenvolver as virtudes, é você ter ferramentas para lidar com aquilo que você não tem controle. Muita coisa. Estou falando de muita coisa. Né? E ter a humildade, né? Exemplo bobo, vou sair de casa, está chovendo, eu falo assim, mano, tinha que chover bem na hora que eu tô saindo, como se o universo estivesse preocupado comigo. Vou fazer chover para sacanear aquele cara. O Ari tá saindo. Né? Quer dizer, isso daí é uma arrogância. Sim, né? Total. Assim, chove. Né? Faz sol, né? Enfim, independente de eu ter que sair ou não. Né? Então, assim, aceitar, isso aí são coisas que você não controla. Né? Você vê, por exemplo, quem trabalha, eu trabalho também com audiovisual, você marca uma filmagem e no dia chove, derruba a filmagem, né? Sim, mas... Né? A gente tem que aprender a lidar com isso. Aceitação. E aceitação é uma coisa que faz que você dê aquela respirada, fala, não, vamos em frente. É isso aí.
né? Então ela é fundamental. E tem uma outra coisa na virtuologia que eu acho brilhante, que assim, a gente está aqui para evoluir, né? Eu acho que isso é um consenso, né? O ser humano tem 1000 problemas, né? Tem várias falhas, né? Tem desvios, enfim. E a gente está aqui para aprender a ser melhor, né? E o Edu coloca uma outra coisa, que são os níveis de evolução. Quando você entende isso, que as pessoas não estão no mesmo nível, né? E não estou falando isso de uma forma, né, pretensiosa ou nada disso, mas é um fato. É um fato. As pessoas estão em níveis diferentes. E quando você enxerga isso, você é capaz de ver a atitude de uma pessoa e falar, eu sei por que ela faz isso. Né? De novo, aceitação. Exatamente. De novo, aceitação. E isso é um super alívio. Porque você começa a psicanálise é uma coisa... Tão legal, né? Eu estou dando uma viajada aqui, porque eu percebo que você fala assim com uma propriedade, assim, parabéns até por ter escolhido essa área, mas o jeitinho com que você expõe explica pra gente muita coisa. Quando você falou para mim aceitação, passou pela minha cabeça um monte de coisa ao mesmo tempo. Problema todo mundo tem. Sim. E às vezes o problema se evidencia mais quando você acha que é um problema. Quando você acha que Deus mandou aquela chuva para você, que na verdade não foi isso. Sim, claro. Então esse papo da aceitação, gratidão tem um valor tremendo, a gente até eu falei, já sei o que é, de tanto a gente ouvir gratidão, tem pessoa que fala tanto gratidão que acaba sendo até um mote, e na verdade gratidão quer dizer um monte de coisa. Agora a aceitação, ela bate bem no ponto que todo mundo tem que pensar um pouco. Sim. Então eu acho que a psicanálise, ela te explica. Te ajudou em que a psicanálise? Mudou a sua vida ou não? Bom, ela me tornou uma pessoa mais humilde. Sim. Né? É tão bom de ouvir falar isso, não é? E é tão bom falar isso, não é? Sim, sim, sim. É uma aceitação também, não é? Claro que é. Claro não, que é. Dá uma leveza. Dá uma leveza, né? Dá uma leveza e eu passei a deixar de me importar com coisas que realmente não têm importância. É verdade. A gente se importando ou não, vai continuar do mesmo jeito. Sim, sim. Então, assim, e focar no que realmente merece a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso amor, a nossa dedicação. Né? Porque o resto, né, essa questão de crença, cada um acredita no que quiser, mas com certeza, se a gente levar alguma coisa daqui, não são as coisas materiais. Com certeza não. Né? Então isso também cai na aceitação. E eu quis escrever esse livro, um dos motivos é porque eu acho que essa fase, né, depois dos 60, né, eu entrei na estatística né, do que chamam de velho, né, socialmente, essa é uma fase, primeiro, que se você não aprendeu certas coisas, é a sua última chance de aprender. Exatamente. Não aprendeu até aqui, você está complicando a sua vida. Mas eu acho que realmente, assim, eu acho que tem 3 coisas fundamentais nessa fase madura da vida. Que é você simplificar, desapegar e viver. E você só consegue viver de verdade nessa fase se você fizer essas 2 outras coisas. Né, que é o simplificar e o desapegar. É verdade. Porque enquanto você estiver complicando e apegado, realmente a velhice, o envelhecer vai ser muito mais difícil. Se eu estiver apegado à juventude, se eu estiver olhando no espelho, olha, mais uma ruga, mais... Isso. Porque você está apegado... A nossa barba branca, né? A coisa, como é que fica? Podia estar aqui com... Nada contra, mas podia estar aqui com o cabelo preto, por exemplo. Sim, né? E eu com cabelo. Então, quer dizer... Então, aceitamos. Você está vendo? Aceitamos. Você está vendo? Então, é exatamente isso. Sensacional. Ari, eu já entrevistei aqui quase 180 pessoas. Uma das entrevistas que eu fiquei mais confortáveis foi com você. Nossa, que maravilha. Saiba disso, é muito legal a gente ouvir isso e a gente acaba se espelhando mesmo. Eu vou até falar do livro, porque eu já falei do livro aqui, antes que eu esqueça. Diretor, mostra aqui pra gente, por favor, o livro Envelheci e Daí, a autoria do Ari Nicolosi e do Eduardo Casarotto, pela editora Virtudes, não é isso? Exatamente, editora Virtudes. Eu acho pela internet, como é que eu faço para comprar esse livro? www.institutovirtudes.com.br/envelheci. www.institutovirtudes.com.br
www.institutovirtudes.com.br/envelheci. Se der até para a gente pôr lá, mas eu achei muito legal essa obra. Vou pegar o livro, diretor, deixa eu avisar ele, que eu tenho uma curiosidade de pegar. E é tão bom o livro, né, cara? Sim, eu acho tão bom pegar o livro, né? Sim, livro físico. Me deram lá um negocinho lá, mas não vai, velho. Aqui eu acho tão bom você sentir o cheiro do livro, né? Esse é muito seu, bom. inclusive. Muito obrigado pelo presente, muito legal. Tem a foto aqui do Ari. Que prova o quanto eu envelheci. Tem a prova aqui, ó. Aqui, ó. Os dois autores aqui no fundo, muito legal. Um belo presente. Vou ler com toda certeza, acho sensacional. Eduardo, antes de mais nada, é um ativista incansável pela luta pela humanização dos sistemas e pelo aumento das virtudes do mundo. Parabéns aí, o Eduardo Casarotto e o nosso querido Ari. O Ari, que a gente começou a falar de Castelo Rá-Tim-Bum e agora estamos caindo aqui no Envelheci e daí. As letras são grandes, aí ele fica tirando sarro que tem a letra grande. Falou, Carlão, vê aí que a letra é bem grande, mas a letra é legível. Lá, olha o diretor como tá bom. Você viu, Luiz, o zoom que ele deu ali? Depois eu vou pedir para ele autografar para mim um livro. Vai ser meu livro de cabeceira, com certeza. Ari Nicolozzi é um velho que atesta o seu RG. Quer dizer, vai dar para dar umas risadas aqui. Ah, sim. Mas é muito legal. Hora de dormir no período do dia em que está escuro. O escuro das altas horas não é suficiente. Saúde física. Muito legal. Saúde física, mental e social. Fala dos pilares. Ao nascermos começa uma jornada de perguntas e respostas, que eu já bati o olho e já li isso aqui. Muito legal. Parabéns aí pela obra e por a gente falar de um assunto tão importante para todos nós, que é justamente o envelhecer. Me fala uma coisa, vamos voltar lá atrás. Qual o trabalho que você fez que hoje em dia você olha e dá o olho sorri? Bom, assim, na realidade, o trabalho que eu mais gosto é sempre o que eu estou fazendo agora. Tá vendo? O cara é treinado, o cara é muito isso, bom, o cara é muito bom. Isso é uma coisa que está no livro, inclusive, que é o viver o momento. Viver hoje. É legal fazer um livro, não é? Ah, nossa. Não é? Nossa. Eu tenho outro, eu escrevi um outro antes desse, que já está na fila. Já. Mas é legal, não é? Nossa. Quando você vê uma coisa que você escreveu, quando eu falo uma frase, você sabe que está no livro ali mesmo. Eu acho isso fantástico. E para quem gosta de escrever, a maior revelação daquilo, da tua arte, da tua vontade, é justamente pegar um livro. Sim. E o meu critério, assim, o critério pessoal, de se eu estou acertando ou não o que eu estou fazendo, é a fluidez. Se é uma coisa que é difícil, começa a empacar, não vai. Esse livro foi escrito muito rapidamente, assim, né? Comecei, fui indo. Às vezes eu abro em qualquer página, leio uma frase e falo, mas eu escrevi isso aqui? Eu adoro fazer isso, viu? Eu adoro abrir em qualquer página e ler, porque eu acho que às vezes essas respostas vêm. De novo, a gente não está falando de fé, não, a gente está falando de virtude mesmo. Sim. E virtude está acima de muita coisa, se a gente for pensar. Você me acendeu um LED que estava apagado em mim, onde a gente tem que dar muito mais atenção às virtudes. Eu acho legal isso. E a gente tem que descomplicar. Sim. Então, camiseta preta é bom, camiseta preta é básica. Eu vou num programa como? Vai de camiseta preta, descomplica. Eu tenho 40 camisetas pretas. Eu acho que a gente chega numa fase da vida, e o Ari me ensinou uma coisa muito legal, que eu estava refletindo aqui. Você mostrou que aquele velho ditado do pau que nasce torto, morre torto, não morre não, morre se quiser torto. Sim, não, dá para mudar. Dá para mudar. Eu sou uma prova viva Não, porque você falou que eu ainda vou tentando. Sim. Olha, obrigado por você ter vindo, obrigado por conhecer você. A gente tem que falar mais de pessoas com essa virtude aqui que o Ari tem, e essa cutucada, que de vez em quando é bom levar uma cutucada. A gente valoriza algumas coisas que a gente não enxergava e está na frente dos nossos olhos. Essa cutucada faz bem a todos. Ari, mais uma vez, obrigado, parabéns a você. Muito obrigado. Parabéns ao Edu. Eu acho que é um trabalho muito legal, e quando eu puder divulgar, divulgarei com certeza. Ah, que maravilha. Obrigado pelo presente, que eu acho um presentão. Eu vou ler com todo amor e carinho. E vamos levar você na terceira idade, lá da Unisanta. Meus alunos aí, vou levar ele justamente para falar sobre isso. Eu tenho certeza que ele vai aprender mais ainda e vai agradecer mais ainda.
Parabéns. Maravilha, e uma satisfação estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo. Sensacional, né? Um cara tão legal, bater um papo com uma pessoa assim, faz um bem, cara. Você tira uma zica do corpo, que é melhor que sal grosso. Conversar com o Ari, que aí você começa a pensar em outras coisas. Vamos ler mais sobre virtude, sobre psicanálise, dar valor àquilo que a gente tem, ser grato sempre e agradecer sempre. Valeu, um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.